Boa tarde. Estamos em mais um painel do 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional. Estamos aqui, né, com a professora Daniela Bussi, que vai tratar sobre o tema Mobilidade Humana e o Direito Internacional dos Direitos Humanos. Eu aproveito, né, para parabenizar os organizadores do evento, né, na pessoa do professor Wagner Menezes. É um prazer, é um privilégio estar aqui no painel com a professora Daniela. A professora, ela é doutora, mestre em Direitos Humanos pela Universidade de São Paulo, coordenadora do Observatório de Violação de Direitos Humanos da Grande ABC, da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, e é pesquisadora do Núcleo de Estudos Internacionais da Universidade de São Paulo. Professora, eu já aproveito, né, agradeço a participação e passo a palavra. A professora, ela tem 20 minutos, ou 30 se ela quiser utilizar o tempo, e os 20 se ela quiser abrir, né, para os alunos, para debates e questionamento. Fique à vontade, o tempo é seu, professora. Muito obrigada, professora Flávia. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é uma honra estar presente aqui no dia de hoje, integrando um dos maiores congressos de direito internacional do mundo. Há 11 anos eu participo do Congresso Brasileiro da BDI, mas esse ano eu realmente me sinto muito emocionada de ver tantas pessoas unidas aqui, reunidas virtualmente, né, para compartilhar os seus estudos, os seus conhecimentos no direito internacional. E em meio a essa pandemia, né, que nos assola, realmente o Congresso ele veio enriquecer os nossos corações e nos fortalecer, né, que a gente ainda tem um tempinho aí pela frente, né, para lidar com esse problema. E graças ao professor Wagner Menezes, a quem eu preciso fazer um agradecimento especial aqui pelo convite, né, e também a toda a organização que transformou esse 18º congresso, né, em um congresso, assim, muito lindo, muito acolhedor. Então, eu queria aqui agradecer, dar os parabéns, e também agradecer por ter essa oportunidade, né. Dentro dessa linha da nossa linha do tema geral do congresso, eu queria falar conversar com vocês um pouquinho sobre a contribuição do direito internacional dos direitos humanos para a garantia da mobilidade humana. O ser humano, que é um ser que migrou por todo o planeta, né, ao longo de toda a história da humanidade, agora se vê, né, diante de tantas restrições como nós estamos acompanhando aí ao longo também, principalmente desse momento que nós estamos vivendo, mas precisou, e a gente precisa pensar nisso, depois que nós temos estados configurados, limitados, definidos com fronteiras geográficas, então a gente precisa conciliar a forma como os estados eles regem essas pessoas que vivem em seus territórios e também como podem reger as pessoas que querem entrar nesses territórios. Então, como lidar com esse direito humano da mobilidade, né? E essa mobilidade humana, ela pode ser classificada aí como uma migração interna, deslocamentos internos que acontecem dentro dos próprios estados, ou também uma mobilidade, uma migração que ultrapassa essas fronteiras dos estados, né, a migração internacional, e nesse sentido, tanto migração interna quanto a internacional, ela pode ser forçada ou voluntária. E é forçada que nos chama mais atenção, e é sobre ela que nós vamos tratar. E por que chama mais atenção, né? Porque em razão, na verdade, dos motivos pelos quais a pessoa é obrigada a se deslocar, né? Então, quando o indivíduo ele tem a sua liberdade, a sua integridade, a sua vida ameaçada, seja por motivo de raça, de pertença a um grupo social, nacionalidade ou opiniões políticas, por exemplo, entre outras de natureza econômica, social, política ou mesmo ambiental,
isso tudo acaba gerando a necessidade do indivíduo de se deslocar, né? Se nós formos analisar o relatório do Acnur, que é o relatório de tendências globais, a última década foi definida como a década do deslocamento, né? Os números quase dobraram nesses últimos 10 anos. Então, nós temos mais de 79 milhões de pessoas nessa situação, né? 40% são crianças, né? Menores de 18 anos, crianças e adolescentes menores de 18 anos. O mais interessante é que 85% dessas pessoas estão concentradas nos países em desenvolvimento e 68% saíram de 5 países, né? Então, Venezuela, Síria, Afeganistão, Sudão do Sul e Myanmar. Então, é muito impressionante, né, a gente perceber que 1% da população do mundo está nessa situação de mobilidade, e compreendendo aí dentro desse número mais de 45 milhões de pessoas que estão deslocadas internamente. Então, esse panorama, né, esses números mostram para a gente a necessidade de uma contínua discussão, de um contínuo debate sobre o tema, tanto em nível internacional quanto em nível nacional, né? Porque cabe aos estados também estabelecerem essas políticas de integração, né, de recepção dessas pessoas. Aqui na região das Américas, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos entendeu que as principais razões que fazem com que as pessoas se deslocam a violência generalizada, com conflitos armados, desigualdade, pobreza, corrupção e instabilidade política. Então, aqui na nossa região, esses são os principais fatores, dentre outros, né? A Comissão Interamericana, ela também identifica uma questão muito importante no que se refere à situação do migrante, que é não ter reconhecida a sua situação de vulnerabilidade. E aí, seja em relação à criação de políticas, leis, ou também a atuação dos estados, dos atores estatais ou não estatais. Então, são questões interessantes para que a gente possa iniciar aí esse debate sobre a mobilidade humana. Na verdade, essa situação de vulnerabilidade do migrante, em grande medida, acaba vindo dessa falta de conhecimento das leis dos estados que os recebem, né, que recebem esses imigrantes, a falta do conhecimento da língua, né, então a dificuldade de se comunicar, de entender as coisas que acontecem, e também a cultura local, somada às grandes dificuldades aí que essas pessoas têm, seja econômicas, muitas vezes com relação à própria irregularidade ou falta de documentos, né? E aí, com relação aos migrantes indocumentados, vale a pena ressaltar que a vulnerabilidade ainda é mais preocupante, porque isso pode afetar, né, prejudicar o retorno desse indivíduo ao seu país de origem e também dificultar a recepção e também a permanência desse indivíduo no estado que, em princípio, o recebeu, né? Então, os migrantes nessa situação, eles ainda sofrem mais risco, né? A vulnerabilidade extrema, porque estão com maior risco à sua vida, à sua liberdade, à sua integridade, e acabam sendo vítimas fáceis aí dos aliciadores, né, de tanto do tráfico de pessoas, que normalmente se relata. Então, quando a gente fala desses migrantes, quando a gente fala de mobilidade humana, de deslocamento, a gente tem que pensar nessa vulnerabilidade estrutural a que está sujeita o migrante, né? E eles estão sujeitos a todos os tipos de abuso, que é muito difícil até de mensurar todos eles, né? Então, se a gente pode trazer aqui como exemplo essas prisões arbitrárias, as detenções em condições subhumanas, deportações em massa, enfim, a dificuldade de acesso aos serviços sociais, né? Então, existe aí não só por parte do Estado, mas também de particulares que acabam
inclusive explorando a mão de obra desses migrantes indocumentados. Então, dentro desse grupo, a gente também precisa reforçar aí que a vulnerabilidade, né, das mulheres e das crianças acaba ainda sendo maior, né, principalmente porque elas se tornam grande vítimas da violência física e sexual também. Então, além de todos os outros, elas ainda têm mais incidência desses abusos. Com essas políticas mais restritivas que os estados têm adotado, né, isso se torna muito preocupante, porque os estados, sob diversas alegações, agora o Covid, segurança nacional, enfim, várias justificativas que os estados apontam para impedir que essas pessoas ingressem em seus territórios, né, acabam gerando, na verdade, uma série de situações mais violentas, inclusive nas fronteiras. E geram aí deportações sumárias, detenções generalizadas, enfim, uma série de situações que acabam dificultando o acesso desse indivíduo, desse migrante, aos procedimentos, procedimentos de proteção internacionais. Então, um dos grandes desafios que a gente já poderia identificar aqui seria a dificuldade do acesso à justiça e aos recursos públicos, né, desses migrantes, em razão principalmente dessa grande diferença, distinção que se faz entre os nacionais e os estrangeiros. Então, é um grande desafio aí que agora sim a gente pode pensar como que o direito internacional pode contribuir e se vem contribuindo. Na verdade, o direito internacional ele vem contribuindo, né, com a proteção dessas pessoas mesmo dentro dessas circunstâncias todas que nós falamos, mas vem contribuindo especialmente com relação ao estou vendo aqui as mensagens, desculpa, mas principalmente com relação às cortes internacionais de direitos humanos, que são órgãos reconhecidamente de direitos humanos, e também por outros órgãos que não são necessariamente de direitos humanos. Eu poderia falar aqui da Corte Europeia de Direitos Humanos, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que são órgãos que, de fato, vão contribuir. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no âmbito do sistema interamericano, e também poderia falar de outros órgãos, como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça. Até gostaria de fazer aqui um parênteses, professora Flávia, para convidar aqueles que têm interesse no tema, que na sexta-feira vou apresentar com a minha amiga professora também, Cibele Lopes, um trabalho sobre a contribuição do direito internacional dos direitos humanos na Corte Internacional de Justiça, analisando casos de deslocamentos forçados. Então, também é interessante para a gente poder analisar a contribuição do direito internacional dos direitos humanos nas outras áreas, né, em outros órgãos do direito internacional. Então, como eu dizia, esses órgãos, normalmente, eles vão se valer aí de todo o arcabouço normativo e vão contribuir com a sua interpretação também, criando parâmetros importantes para essa proteção da mobilidade humana, né? Desculpa aqui, eu me distraí aqui com as questões, mas só para a gente ter uma ideia, e daí eu acho que é interessante destacar um caso da Corte Europeia. Esse caso da Corte Europeia que eu vou falar para vocês, que é o caso Isijamá versus Itália, ele se depara com uma questão muito relevante sobre essa crise, né, de imigração que nós conhecemos na região do corredor mediterrâneo ali, e nós temos dados que mostram a importância, mais uma vez, do debate sobre o tema, né? Então, a Organização Internacional para Migrações apontou que mais de 330 mil pessoas ingressaram pelo mar em solo europeu em 2016. Esse número veio caindo, mas ano passado nós tivemos mais de 80 mil pessoas ingressando pelo solo europeu. E desses dados, 16% são crianças
a cada 10 crianças, 9 estão desacompanhadas, e isso mostra realmente a necessidade de se discutir políticas a respeito desse tema, né? Principalmente nessas regiões que recebem muitos migrantes. É muito preocupante isso. E sem contar o número de pessoas, né? Milhares de pessoas que morrem cada ano, muitas delas crianças também, né? Então, nessa região, e esse caso da Corte Europeia vai, de certo modo, trazer isso tudo à tona, existem organizações não governamentais que acabam fazendo os resgates dessas pessoas em alto mar. 40% desses resgates são feitos por essas organizações não governamentais, mas eles têm encontrado uma série de problemas com relação tanto à guarda costeira da Líbia quanto às autoridades italianas. Então, quando esse caso ele chega à Corte Europeia, a Corte Europeia precisa responder algumas questões importantes, trazer alguns parâmetros importantes. Embora toda essa questão aí, toda essa análise da Corte Europeia possa sofrer críticas, realmente ela poderia ter feito análises muito mais incisivas, de qualquer modo, ela trouxe parâmetro importante na questão da mobilidade humana. Então, por exemplo, nesse caso que eu vou falar para vocês, que é o caso Isijamar, a Itália, ela interceptou navios na região de Malta e entregou forçadamente mais de 200 pessoas para as autoridades líbias. E aí, a Corte entendeu que houve a violação do artigo 3º da Convenção Europeia de Direitos Humanos e também do artigo 4º do protocolo, que vai tratar exatamente, respectivamente, das questões vai falar exatamente aqui sobre o tratamento desumano, né, a proibição da tortura e também da proibição da expulsão coletiva dos estrangeiros. Então, essa situação, ela chama atenção porque a Líbia tem nas declarações das pessoas, né? A Líbia é reconhecida como um verdadeiro inferno, né? São mais de 50 mil pessoas distribuídas nos centros de detenção no país, enfim. Essas pessoas estão sujeitas a todos os tipos de abuso, violência, tortura, falta de comida, falta de acesso a médicos, né? Então, não tem acesso a nada. Ainda são sujeitas às ações tanto por agentes do Estado, como milícias, grupos armados. Então, neste caso, a Corte Europeia entendeu que a Itália ela não poderia devolver alguém que enfrenta um risco real de ser submetido a esses maus tratos, sem garantias suficientes a respeito da sua segurança. Então, se alguém alega que está exposto a abusos sistemáticos, o Estado, na visão da Corte Europeia, precisa avaliar individualmente esse risco, independentemente do status que esse indivíduo tenha, seja de imigrante, seja de solicitante de asilo, não importa. O Estado ele precisa avaliar individualmente isso. E esse é o standard que eu acho que é o mais importante para a gente falar aqui, que vai servir, inclusive, para a gente analisar a situação da Corte Interamericana, que é exatamente esse. O Estado ele tem o dever de prestar assistência àquele indivíduo que pode ter a sua vida e a sua segurança em risco, mas não só para salvá-lo em alto mar, né? Não é só questão de resgatar, mas também o dever de avaliar os riscos quando esse indivíduo retorna para o seu estado de origem. Então, isso, de acordo com a Corte, é um dever do Estado por força da Convenção Europeia, né? No sistema interamericano de direitos humanos, também nós encontramos uma série de estándares importantes, e aqui eu vou mencionar alguns a partir dos casos que nós temos, também, tanto nas opiniões consultivas, como também nos casos contenciosos que a Corte analisa, a gente poderia selecionar alguns pontos importantes. Então, o dever do Estado, por exemplo, de respeitar, de garantir e também de prevenir as violações contra os migrantes. Então, esse é um standard importante do direito internacional dos direitos humanos que a Corte e a Comissão trazem.
E além disso, nós podemos mencionar que, além, né, de algumas questões que, apesar de algumas questões que são restritivas e que a Corte entende que é uma restrição plausível, né, como, por exemplo, restrições sobre a liberdade de expressão política dos migrantes, é importante falar que a Corte ela não admite, né, no sistema interamericano, não se admite a violação do direito à igualdade do princípio da não discriminação, porque o direito à igualdade aqui é reconhecido como normas ius cogens, né? Então, o status migratório, é isso que significa, do indivíduo, ele não pode ser usado como razão para fazer qualquer distinção contra essa pessoa, né? Incluindo o acesso à justiça, que, conforme nós falamos, é um desafio importante que os migrantes enfrentam, né? Então, cabe aos migrantes a plenitude de todos esses direitos que estão previstos nos textos normativos. Outra contribuição importante que foi trazida na opinião consultiva 18 de 2003 pela Corte Interamericana é a situação, que eu já até comentei, da falta de documentação, que também é entendida como como uma não justificativa plausível, né? Uma justificativa plausível para que o migrante deixe de receber ou deixe de exercer os seus direitos previstos. Então, por exemplo, o migrante ele não pode deixar de receber todas as condições adequadas de trabalho ou receber todos esses direitos mínimos trabalhistas, né? Se ele for contratado por uma empresa ou pelo Estado, né? Enfim, para exercer determinada atividade. Então, seja agentes estatais ou não estatais, normalmente não estatal, se oferecer um trabalho, esse trabalho ele precisa ser adequadamente protegido, né? Então esse indivíduo ele vai ter aí a gente precisa ressaltar algumas questões que são importantes que o Estado precisa avaliar a situação do trabalho forçado, do trabalho infantil, como que é feito esse trabalho da mulher, né? Então tem que garantir os direitos mínimos, desde o salário justo, jornada razoável, até as outras condições de trabalho. Então, isso é importante, um outro parâmetro importante que a Corte trouxe. Já na opinião consultiva 21 de 2014, a Corte entendeu que as crianças e menores de 18 anos, também, desacompanhadas ou não, também têm o direito de pedir o reconhecimento da sua situação de refúgio. Então, se estendeu às crianças e menores de 18 anos essa possibilidade. E isso também nos lembra a decisão da Corte Europeia, né? Porque, neste caso, o Estado ele precisa permitir que a criança ingresse no seu território para poder fazer essa avaliação individualizada, né? E verificar as razões pelas quais aquela criança saiu. Normalmente a criança sai porque está sendo perseguida ou porque pode ser recrutada por algum grupo, né, alguma coisa, e o Estado ele também tem o dever de verificar a situação, não só da idade, mas também do gênero daquela criança, né. Outra questão, e aí a gente já vê nos casos contenciosos, é o reforço de alguns parâmetros que já se vem desenvolvendo tanto na Corte Europeia quanto na Corte Interamericana, no sistema interamericano. Então, por exemplo, reforçando que o direito de circulação e de residência é uma condição indispensável para o livre desenvolvimento do indivíduo. No caso, por exemplo, da família Pacheco, aqui também, mais uma vez, a Corte está em linha com a Corte Interamericana está em linha com a Corte Europeia, porque neste caso também a Corte entendeu que você não pode enviar, né, o Estado não deve enviar alguém de volta para o Estado se houver qualquer possibilidade de risco àquele indivíduo, né, de risco de perseguição, qualquer risco à vida ou à segurança do indivíduo. Então, são exemplos de contribuições do direito internacional de direitos humanos, que aqui está em vista do horário, não dá para avançar com muitos outros estándares aqui, mas, diferente do que, até em linha com o que o pessoal estava falando aí nos painéis anteriores, né, a respeito da pandemia, a gente vê essa situação
sendo reforçada em momentos de pandemia. Então, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, ela reforça a necessidade de proteção desses migrantes em tempos de pandemia. Então, os estados, eles têm a obrigação de proteger essas pessoas. Então, permitir o acesso desses migrantes em seus territórios, que muitas vezes os estados fecham as fronteiras por conta do Covid, afirmar aí que os estados precisam ter essa necessidade de compatibilizar esse direito à saúde com as garantias do devido processo da solicitação da concessão do refúgio. Se a gente pensar que são mais de 18 milhões de pessoas nessa situação aqui no continente americano. Então, a comissão, ela também reforçou que as ações, que os estados criem ações para garantir o princípio da não discriminação e também para evitar violência e xenofobia. Então, mais uma vez aí, os pontos do direito à igualdade, da não discriminação, né, o dever de prevenir que os estados precisam observar. O direito de acesso ao país de origem, estratégias de detenção que precisam ser evitadas para diminuir o risco de contaminação do Covid, enfim, uma série de políticas que devem integrar, né, tanto políticas de prevenção, quanto políticas de recuperação econômica. E a Comissão Interamericana entende que os migrantes, ou o grupo de migrantes, precisa ser incluído nessas políticas. Então, de proteção, né, e de recuperação, tanto durante a pandemia quanto pós-pandemia, né? Então, isso eu acho que são pontos importantes para a gente pensar uma proteção desse direito à mobilidade humana. Então, não, assim, é difícil a gente imaginar que o direito internacional dos direitos humanos, aqui com alguns exemplos que eu trouxe, não tenha contribuído de algum modo com o direito dos migrantes, né? A gente sabe que tem muita coisa para fazer ainda, temos muito que caminhar nessas curvas sinuosas, mas existe aí alguns indícios, né, alguns exemplos de resultado nesse sentido. A gente sabe que muito depende de políticas e ações por parte dos estados, que começam desde a conscientização contra todas as formas de discriminação, de xenofobia, acabar com os estigmas contra os migrantes, né? Mas existe ainda essa dificuldade de integrar, de acolher o migrante. Não basta também você abrir as fronteiras, né? Você precisa ter esse cuidado de acolher o indivíduo, né? E tomar atenção, porque é um dever do Estado, tomar atenção com o que essa pessoa, né, por que essa pessoa está saindo do país dela, quais são os riscos se ela retornar, né? Eu sempre gosto de lembrar que, se tratando de direitos humanos, todos nós temos um papel a cumprir, né? A gente fala muito dos deveres do Estado, mas também todos nós temos um papel, né? E todos nós temos uma obrigação de algum modo, contribuir para essa proteção, né, seja acadêmica, né, seja a contribuição dos debates, a participação nos lugares adequados para que essas questões sejam levantadas, né, a participação política, por exemplo, dos migrantes também é importante, enfim, nosso papel também precisa ser exercido, né. Então, fico à disposição de todos e todas, né, para eventualmente para alguma pergunta. Não sei se eu avancei muito o horário, mas eu fico também à disposição por e-mail, acho que tem na programação meu e-mail para qualquer dúvida ou algum questionamento. Muito obrigada. Parabéns, professora Daniela. É um tema bastante complexo, né? Tem muitas vertentes e diante ainda dessa crise que nós estamos, aí a questão mesmo, como você bem falou, é a questão do acolhimento, né? Então, eu penso que o direito internacional aí, dos direitos humanos, é imensamente relevante, né, para essa questão da mobilidade humana, para poder acolher, né, os imigrantes. Infelizmente, né, nós já estamos aí com o tempo, já na sequência temos outro painel, os palestrantes já estão aí na sala de espera, mas eu gostaria mais uma vez, professora, de parabenizá-la, né,
pela abordagem, pelas ponderações, muito esclarecedoras com relação ao tema. E como a professora falou, ela tem um e-mail, né? Se alguém quiser depois fazer algum questionamento, ela está à vontade. E eu aproveito, né, para convidar e agradecer, primeiramente, os colegas que participaram desse painel, a professora Daniela, e convido, né, para continuar na sequência aí, ao longo dessa semana, dos demais painéis. Muito obrigada, professora Daniela, obrigada aos ouvintes. Um prazer. Muito obrigada, professora Flávia. Continue aí no congresso. O prazer foi todo meu. Infelizmente é virtual, mas felizmente, né, ao mesmo tempo, porque assim a gente pode se conhecer. Faltou contato próximo, mas estamos juntos. Tchau, tchau. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Então, muito prazer. Prazer foi meu.